Pessoal, mestre nacional Wesley Silva aqui novamente. Pessoal, nós vamos analisar hoje a sexta rodada do Candidatos. O sonho da maioria dos candidatos aí já foi pro brejo, pessoal. Nosso líder aqui, Javokir Sindarov, está fazendo um torneio absolutamente brutal, fantástico. Nessa partida ele enfrenta o EI começa com E4, então ele joga E5, cavalo C3, indo para uma vienense, aqui cavalo C6, bispo C4. Aí agora vira meio que uma abertura do bispo. Então vem que veio cavalo F6, D3, cavalo A5. Esse é o melhor lance do computador. O Sindarov não tá para brincadeira, pessoal. Qualquer linha que jogar com ele, ele tá preparado. Assim, isso é algo brutal que ele tá fazendo nesse torneio. Ele jogou cavalo A5, então veio A3 para liberar a casa de A2 para o bispo. Mas cavalo toma C4, né? O bispo não vai sair dali, não vai sobreviver. Então veio D por C4, bispo C5. E aqui ele já tem uma levíssima vantagem. Ele já igualou aqui com as pretas. Nós estamos no lance 7. E a posição já é um pouquinho mais fácil de jogar devido à parte de bispos para as pretas. Então, assim, nada bom para o EI, né? Aqui. A estrutura de peões está quebrada ali em C. Parte de bispos para as pretas. Então aqui veio cavalo F3, D6, dama D3. Tentando sinalizar que pode jogar um bispo E3, tentar rocar grande, algo nesse sentido. Então aqui bispo E6, bate no peão. Então aqui bispo G5. A5 ganhando espaço na ala da dama. Então o cavalo D5 foi jogado. C6 ataca o cavalo. Cavalo toma F6 cheque. Tomou aqui de G por F6. Bispo H4. E aqui o Sindarov ainda vai usar a coluna G ainda para ataque. Ele joga torre G8. Nós podemos ver que a abertura foi muito bem sucedida para as pretas. Ele conseguiu já usar a coluna G agora. Conseguiu usar a coluna G. Tem o par de bispos. Eu diria que o EI não conseguiu quase que absolutamente nada aqui da abertura. Então aqui veio o roque. A4 ganha espaço na ala da dama. Então B4 ataca o bispo. A por B3 em passando. Os sites de xadrez recebem altas reclamações dizendo que o tabuleiro tá bugado, que o jogo tá bugado, que o xadrez tem bug. É a captura em passante, né, pessoal? Aqui, quando o peão avança 2 casas, passando por uma casa atacada, ele pode ser capturado como se ele tivesse andado uma casa. Algumas pessoas dizem que em passante, inclusive, é obrigatório, né? Se você tem chance de fazer em passando na sua vida, tem que fazer. Então aqui ele joga A por B3, C por B3, bispo G4. O computador diz que aqui poderia tomar o peão aqui de A3, mas nós vamos ver que o Sindarov tem outra ideia. Ele joga o bispo G4, pressionando ali no roque das brancas. Então aqui vem B4, toma em F3, toma de dama, bispo D4. Agora ele vai cimentar esse bispo na casa D4. E a posição aqui já vai ficando cada vez mais difícil jogar para o EI. Então aqui ele joga bispo F6. Para jogar esse lance, pessoal, vocês estão vendo aqui pelo tempo, ele gastou muito tempo aqui. Ele tinha 1 hora e 12 minutos, ele ficou com 26 minutos. Nós estamos no lance 18. Isso é outra coisa que está acontecendo muito com o Sindarov. Os adversários estão ficando totalmente apurados e depois estão errando porque não tem tempo para fazer jogadas. Então aqui vem dama D7. Ele joga aqui a torre para D1. A ideia é tentar sacrificar nesse bispo em algum momento, caso seja necessário. Então vem dama E6 atacando o bispo. Ele joga H3. Esse lance, pessoal, a ideia é evitar um possível dama G4, que faria trocar as damas e a posição ia ficar muito vantajosa aqui para as brancas. Uma ideia, por exemplo, vamos dizer que jogasse um torre A1, só para ilustrar a ideia. Você pode jogar um dama G4, dama toma, torre toma. E aí você vai perceber que o peão aqui de A3, ele fica em maus lençóis. O peão de E4 também fica atacado. A posição ficaria muito difícil de jogar. Então aqui por isso o EI joga aqui atrás. O EI joga o lance H3. Não. Aqui, pessoal. Ele jogou o lance aqui H3. Para evitar o dama G4. Então aqui vem dama por C4. Torre D3. Dama E6 volta a dama. Torre aqui de F para D1. Torre G6. Bispo H4. E aí nós podemos ver que o EI está ficando cada vez mais apurado.
Então aqui rei F8. O computador diz que é uma chance perdida. O computador queria jogar aqui C5. Que é um lance que fortalece o bispo aqui. Evita possíveis ideias de sacrifício em D4. E a posição ficaria muito boa para as pretas. Mas o rei F8 que o Sindarov jogou aqui, e o computador diz que é uma chance perdida, também é um lance que mantém ainda as negras um pouco melhores na partida. Então, dama H5, tentando alguma ideia de ataque. Rei G8. Rei H1. C5, agora ele faz o lance C5. O EI que vai tentar ainda uma resistência bem interessante, ele joga F4. E o Sindarov, até na transmissão, todo mundo comentou que quanto que ele joga rápido, né? O Sindarov faz o lance e sai andando. Ele chega na mesa, faz o lance e sai andando. Então aqui ele jogou F4, por F4. Então veio dama F3. Torre de A para E8 aqui, né? E aqui o computador diz que é um erro, porque ele deixou passar muito da vantagem dele. Ele não viu o bispo F2, que troca os bispos, que era a melhor peça dele. Mas ele toma toma E4. E aqui o EI vai errar, pessoal. Aqui, a posição, quando ele estava próximo de tentar equalizar aqui, estava próximo de tentar igualar, ele joga torre por D6. E aqui, o erro decisivo, o Sindarov vai ser implacável. Ele joga torre por D6, e agora dama E3, é um lance finíssimo. A posição do EI colapsa. Completamente perdido agora. Se você joga um lance como dama por E3, após F por E3, você tem que jogar torre D1, porque senão o E2 chega ganhando, então torre D1 seria jogado. Mas aí depois de E2, torre A1 e C4. E a ideia é simplesmente avançar esse peão, fazer dama, e depois que você tomar, avançar esse. Por exemplo, aqui, se joga um lance como aqui, rei G1, C3. E aí você joga rei F2, C2. E aí qual que é o grande problema? O grande problema é que você não pode tirar a torre. E se essa torre sai daqui, você joga E1 dama, troca as torres e depois faz dama. Se o seu rei se mover, ele teria que mover para F3, mas aí C1 dama ganha de novo, porque depois de torre toma C1, E1 dama ganha. Então aqui não teria lances para fazer, nem com o rei, nem com a torre. Então teria que ficar passando a vez com os peões, né? Então vamos dizer que jogaria, por exemplo, B5. E aqui basta as pretas passarem a vez que as brancas vão ficar sem lance. Por exemplo, vamos dizer, aqui inclusive daria para jogar provavelmente torre C8 ganhando, né? Torre D8 para já fazer dama e obrigar as brancas a sacrificar a torre. Mas se você quisesse ganhar de forma bem brutal, você poderia ficar esperando aqui com o rei G7. Aí teria que fazer lance aqui, rei G8, A5, rei G7, A6, toma, toma. E aí agora, você joga um lance assim, teria que entregar o peão aqui, porque se mover a torre perde, se mover o rei perde, se mover o peão lá perde. Então vamos dizer que jogaria G4. Você continua esperando, rei G8. Claro que não precisava fazer nada disso, pessoal, mas estou só ilustrando como que as brancas estão completamente perdidas. Assim, cheque, toma, avança, toma. E agora você tem que mover a torre ou o rei. Dá para mover o peão ainda, né? Então vamos mover aqui, toma. E agora, se você tomar aqui, você leva a torre, cheque, e depois troca as torres e ganha com o peão. Se você tomar de torre, o peão de C promove. Então, você está completamente perdido aqui. Completamente perdido, teria que mover aqui o rei. Aí você pode voltar a torre para cá, volta o rei. Aí você faz um lance qualquer, ele é obrigado a tirar aqui o rei, e aí você pode ganhar assim, né? Se você quiser, né? Isso aqui, pessoal, é só para mostrar o quão desesperada estava a posição das brancas, né? Lá atrás, aqui, depois de dama E3, então trocar as damas é impossível. O EI aqui, então, joga dama F3, uma tentativa, porque caso as damas sejam trocadas em F3, o peão de G vai parar em F3, pelo menos para o avanço do peão de F. Mas aqui o Sindarov joga C4, esse peão de C é muito rápido, então ele dispara. Então aqui damos G4 cheque, F8, torre D1, C3 aqui, damos G5. E após F3, o EI aqui troca, toma de torre e ele abandona. A posição está completamente perdida. Aqui para vocês terem uma ideia, né? Vamos dizer que se ele joga, por exemplo, G por F3, um lance como C2, é praticamente obrigado a jogar torre C1, porque se você dá o check,
e depois tenta jogar torre C8, vou mostrar para vocês essa linha, se vocês tentam esse cheque. Aqui, inclusive, daria para jogar torre E8, que já ganharia na hora, né? Mas, por exemplo, se joga um lance assim, torre C8, o problema é que tem torre cheque e depois promove. Então, após C2, teria que jogar torre C1. E qual que é o problema? Depois de torre E2 e o plano de torre D2 e torre D1, você está completamente perdido também. Vamos dizer que rei G1, torre D2, rei F1, torre D1 e acabou. Pessoal, uma partida magnífica do Sindarov. Uma partida ruim do Wei, onde ele perdeu muito tempo tomando algumas decisões. E aí, quando ele estava muito apurado, ele cometeu um erro bem grave, né? Mas o Sindarov aqui com brutais 6,5, 5,5 e 6, né? Nós estamos na... Deixa eu ver aqui qual que é a rodada. Nós estamos na sexta rodada. Ele está com 5,5 e 6, pessoal. 5,5 e 6. O segundo colocado aqui do torneio é o nosso querido Fabiano Caruana, que hoje enfrentou Andrei Zipenko. Vamos ver o que o Caruana fez na partida, né? Jogou cavalo F3, veio D5, C4, E6. Caruana está repetindo esse tipo de ideia aqui na abertura. Então veio G3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7, roque, B3, C5. Aqui um duplo fianqueto. Então bispo B2, cavalo C6, E3, B6, dama E2, bispo B7, torre D1, dama D7, D4. Nós vamos ver o Caruana precisa desesperadamente da vitória, porque o Sindarov venceu, né? Então, C por D4, cavalo toma, bispo toma, dama C8, C por D5, bispo toma D5, cavalo C3, bispo toma G2, rei toma G2, dama B7, cheque, dama F3, trocou. Aqui jogou a torre de F em C8. A gente vê que com muitas trocas de peças fica bem difícil de tentar alguma coisa. Estrutura de peões iguais, dos dois lados 4 e do outro lado 2, então assim, bem difícil de desequilibrar aqui. Um cavalo D7, torre D1, F6, cavalo B5, A6, B2. Aqui uma troca do Caruana, né? Após A por B5, torre por D7 e bispo F8. A gente pode argumentar que a torre na sétima dá algumas chances bem remotas de tentar alguma coisa, mas ele jogou bispo D4, veio B4, tomou torre A6, ataca o bispo D8, com a ideia de jogar bispo E7, tentar trocar os bispos e ficar com a torre ali na sétima. Mas aqui a gente vê que com um peão a mais, o Caruana vai tentar, mas após torre D6, a posição já vai praticamente secar, né? Então aqui vem torre toma D6, bispo toma, bispo B6, torre C6 ataca o bispo A7, torre C2 ataca ali o peão de A2. Esse peão não pode avançar porque o peão de B4 é aquele típico peão que um peão controla dois. Então, assim, eu diria que as chances são extremamente remotas de vencer. Caruana vai tentar com bispo D4, E5, bispo A7, F7, E4, E6, G4, G6, outro bispo E3, bispo E7, H3, F5, toma. Aí torre C1 ataca ali a torre, toma em A2, torre cheque, D7, torre C4, toma E4, cheque, rei toma, torre B2 ataca o peão de B3, toma em E5, toma em B3 e a posição, pessoal. Não tem mais nada, né? Rei D5, torre A3, torre E4, torre A5 cheque, rei C4, que eu já imagino o desânimo que ele tava, porque o Sindarov venceu, aqui ele já sabia que o Sindarov havia vencido. Então torre H5, bispo D2, torre toma H3, bispo toma B4, bispo toma B4. E aqui, empate, pessoal. Não tem absolutamente nada para tentar fazer. Um peão só para cada lado. Posição empatou. Vamos ver também aqui. Partida do Guiri contra o Blubal. O sólido Matias Blubal. Essa partida, pessoal, vai passar bem rápido, porque partida cheia de manobra. Bem, assim, bem lenta, bem sem nada, bem sem graça. C6, E3, bispo F5, dama F3, voltou o bispo, tomou já em F6, tomou de dama, tomou. E aqui as brancas já conseguem uma leve vantagem devido à estrutura de peões, mas H4, H5, já vi que não vai ser suficiente. Aí bispo D6, G3, cavalo D7, bispo G2, F8, roque, rei G7, A3, A5, B3, torre A8, torre C1. Pessoal, isso aqui vai ser cheio de manobra. Jogo torre A7, cavalo A4, bispo F5, bispo F3, rei H6,
volta o cavalo, vai a torre, volta o cavalo de C3, volta a torre, vem o rei, volta o bispo, vai a torre para 8, cavalo B3, bispo F5, cavalo A4. Não tá acontecendo nada, pessoal. Volta o rei, volta o bispo, volta o cavalo, vai em cavalo, volta bispo, vai cavalo pro outro lado, vai cavalo pro C8, volta o cavalo para D3. Vai cavalo, volta cavalo, vai bispo, volta cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai torre. Bispo D6, cavalo, bispo, cavalo. Ai, pessoal, não tá acontecendo absolutamente nada. Nada. Nós estamos aqui no lance 37 de absoluto nada. Vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo. Sai torre, cavalo. Cavalo, torre, rei, bispo, cavalo, bispo, cavalo, torre, rei, cavalo. Pessoal, nada acontecendo. Trocou os bispos. E agora, pessoal, depois de uma captura, nós temos a possibilidade de ter mais 50 lances sem movimento de peão e sem captura. Então, assim, o tédio pode ser infinito, né? Então, tomou. Nós somos no lance 50, então nós temos até o lance 50 para não ter nenhuma captura e nenhum movimento de peão. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Porque eu acho que é isso que eles estão buscando aqui. 50 lances sem captura de peça e sem movimento de peão. Aí jogou F5, ó. Então agora nós vamos poder ir até o lance 101 agora, sem movimento de peão, porque vai ter que começar no 1 de novo. Rei, cavalo. Aí volta de novo, né? Aquela mesma sequência. Bispo, cavalo, rei, torre, cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo. Vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo. Aí mexeu o rei, aí volta o cavalo, vai rei, vai cavalo, vai torre, vai cavalo, vai rei, vai cavalo. Vai cavalo, vai torre, vai cavalo, vai torre, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai torre. Meu Deus. F1, cavalo F6, torre A2, cavalo E4, rei G2, torre A7, cavalo E1, cavalo F6, cavalo F3, cavalo E4. Diga aí nos comentários, pessoal, vocês já viram a partida mais chata que essa aqui? Cavalo F6, cavalo B1, cavalo E4, torre B2, torre A6. Entendeu? Inacreditável. Torre B6, torre C1, torre A6, cavalo C3, torre B6, cavalo A4, torre A6, cavalo C3, torre B6 e empatou. Ufa! 84 lances de tortura visual, pessoal. Meu Deus. Nada aconteceu. Talvez a partida mais chata da história de candidatos. Pô, deixa aqui nos comentários se vocês já viram uma partida mais chata que essa. Essa partida foi chatíssima. Muito chata. E aí vamos finalizar dando uma olhadinha na partida aqui do nosso querido Hikaru Nakamura versus Praggnanandhaa. Vamos dar uma olhadinha aqui na partida dos dois. Nakamura que jogou T4, então veio cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Nós estamos no Ninja Índia. E3 aqui o sistema Rubinstein, jogou B6, cavalo aqui de G para E2. Veio C5, A3, bispo A5. Então aqui veio bispo D2. Roque. Não pode tomar aqui, pessoal, porque se você toma em D4, vem B4 ganhando bispo, né? Então aqui jogou D5. Veio E por D5, cavalo toma, peão toma, bispo toma, dama toma. E aí já é mau sinal, né? Quando começa a trocar peças assim, já começa um mau sinal. Bispo A6, cavalo G3, trocou, tomou, D6, H4, cavalo D7, E4, dama F6, aqui torre E1, G6, H5. A gente vai ver que também não aconteceu absolutamente nada também, né? Cavalo E5, torre H3 aqui passando para ataque, B5, rei G1, C4, dama H6, cavalo G4 ataca a dama, volta a dama, cavalo E5, dama H6, cavalo G4, dama volta, cavalo E5 e empatou. Pessoal, com os resultados de hoje, então nós temos Javokhir Sindarov com inacreditáveis 5,5 em 6. Assim, é uma coisa extraordinária que está acontecendo. Ele está jogando aqui de forma absurda, 5,5 em 6. Caruana com 4 pontos em segundo lugar. E eu diria que do terceiro em diante, pessoal, é só o primeiro dos últimos, né? Não tem mais praticamente chance nenhuma, né? Deixe aqui nos comentários se vocês ainda acreditam em um milagre, né? Em algum outro jogador que não seja Sindarov ou Caruana para vencer esse torneio.
Eu diria que nem o Caruana praticamente não tem mais chances. 1,5 ponto de vantagem aqui já sobre ele. Então, pessoal, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e não percam os próximos vídeos aqui. Nós vamos cobrir todas as rodadas do candidato. Até o nosso próximo vídeo.